You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Boa tarde, boa noite, meus amigos do Resenha Pós-Jogo. Vamos lá pro videozão pancada de análise. Vamos lá, separei uns joguinhos hoje a grade extremamente lotada, então fuja de pegadinhas. Hoje tem muito jogo, muita possibilidade de perder, fazendo aquelas múltiplas doidas, então vamos filtrar, tentar filtrar os melhores jogos para aproveitar o dia de hoje. Então, o primeiro jogo que eu separei aqui, ó, eu até tinha favoritado o Napoli e Lazio, mas só que já começou o jogo, então como já começou e o Lazio já tá ganhando, então eu não vou opinar sobre esse jogo, não vou nem acompanhar esse jogo. Mas o meu palpite já ia começar dando ruim, né? Porque eu ia ficar a favor do Napoli. O Napoli jogando em casa, mas tomou gol. Bom, então nesse jogo eu não vou nem opinar. Vamos aqui para o Galatasaray. Bom, o Galatasaray joga fora de casa. Porém, o Galatasaray se aproveita que está na liderança. E no último jogo o Fenerbahçe empatou 2-2, né? Deslizou. Se o Galatasaray ganha o jogo, dá aquela famosa gordurinha, né? Dá aquela esticadinha nos pontos. Então é importante o Galatasaray jogar pra cima para ganhar o jogo, tá? Então vamos aqui de Galatasaray. Fury Vitality. Esse aqui é jogo de CSGO, tá? A Fúria tá muito bem, né, nessa competição na EMA, tá? Eu sou a favor da Fúria aqui, tá? Mas quem quiser, quem gostar e quem quiser apostar na Fúria, aposte na Fúria. Quem não quiser, então fique de fora, só aposte em aposta esportiva. Mas a gente estamos com esse quadro aqui também de comentar outros tipos de esporte, colocar aqui no bolo também, tá bom? Eu vou fazer uma fezinha na Fúria. Roma e Atalanta. Ó, Atalanta e Roma é um jogo sempre equilibrado, sempre disputado, tá? A Roma em casa, os últimos 5 jogos não tá tão mal assim. Foi 3 vitórias, 1 empate. E aqui contra o Bolonha, deixa eu ver no tempo real. No tempo real foi empate também. Então a gente pode considerar 2 empates e 3 vitórias. Não tá ruim em casa, não tá ruim. O Atalanta vem de 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. E todos, o Atalanta pelo menos marcou um gol, né? Todos os jogos o Atalanta pelo menos marcou um gol. Vamos ver a Roma. Roma marcou um gol. Todos os jogos também a Roma marcou um gol. Então é possível mais de 1,5 nessa partida, tá? 1,5 ou ambas marcas legal também. Você que sabe. Eu vou de 1,5. Aqui no handicap mais de 2. Se sair 2 gols, reembolso. Se sair mais de 2, green, beleza? Se sair 1 gol, é red. Se não sair nenhum gol, red. Então eu vou no handicap na parte de gols, mais de 2, tá? Pega uma oddzinha maior também. Bom, Atlético de Madrid e Real Sociedade aqui é final, mano. Que é a final da Copa do Rei, né? Bom, o Atlético de Madrid não vai dar mole, né? Eles nem sempre estão conseguindo chegar em finais. Assim, eles chegam assim, mas tem ano que não chega. Então provavelmente eles não vão dar mole de perder essa final, né? Então eles vão com tudo pra cima pra ser campeão da Copa do Rei, tá? E eles já classificaram na Champions também, então eu vou aqui 100% Atlético de Madrid, tá? Atlético de Madrid, esse jogo aqui pra mim, na minha opinião, vai ser um jogo muito faltoso, tá? Vai ser um jogo bastante cartão amarelo, então observe isso daí. Olhando nos últimos jogos aqui de Atlético de Madrid e Real Sociedade, deixa eu ver na parte de cartões. É um jogo que é muito faltoso, sai bastante cartão. 2, aqui saiu 2 cartões só. Deixa eu ver mais. Aqui só saiu 1. Caramba, mano. 2, 3, 4. Ah, já saiu mais. Saiu 6 cartão. Então, é de se observar. No máximo 3 cartãozinhos aí, eu acho que nesse jogo sai. É uma final, né? Final é pegada. Bom, Inter Miami. Bom, Inter Miami aqui é jogo pra gols, cara. Não tem jeito. Inter Miami é mais de 2,5 ou ambas marcas, tá? É jogo de Messi. Esse Inter Miami faz muito gol, também leva muito gol. Então é 2,5 aqui ou ambas marcas, tá? Esse jogo aqui, ó, Vasco e São Paulo. Aqui é um jogo legal, aqui é um jogo interessante. O Vasco tá precisando ganhar, né? Os últimos 2 jogos em casa perdeu. E os últimos 3 jogos foi 5 jogos. 3 vitórias e 2 derrotas. Então não empatou. E o Vasco em todos os jogos, ó, o Vasco marcou. O Vasco tá com ataque legal. Vamos ver o São Paulo aqui fora de casa. São Paulo não marcou contra o Vitória. São Paulo marcou contra o Boston Rivers. São Paulo marcou contra o Inter. São Paulo não marcou contra o Atlético Mineiro. E marcou contra o RB Bragantino. Então aqui que acontece.
a gente tem um ataque muito bom, que é o Vasco, que marcou nos últimos 5 jogos, e tem um ataque que marca de vez em quando, que é o São Paulo. Então, aqui a gente pode arriscar ou mais de um gol na partida, ou colocar aquele golzinho pro Vasco marcar um golzinho. Porque o Vasco nos últimos 5 jogos marcou, o São Paulo nos 5 últimos jogos não marcou, mas futebol é assim, cara. Às vezes marca, às vezes não marca, às vezes ataca muito. Então o que a gente pode apostar aqui no São Paulo também? Finalização. Se o São Paulo finaliza tanto para marcar e não acaba marcando, então o São Paulo finaliza. Vamos ver aqui contra a Vitória como é que foi as finalizações. Ó, São Paulo 16 finalização e acertou 5 no alvo. Então, pelo menos, eu acho que 3 chutes no gol o São Paulo acerta. O São Paulo acerta pelo menos 3 chutes no gol. No mínimo, 3 chutes no gol. 3 chutes no gol do São Paulo ou mais de... tem que ver quantas finalizações tem na casa de aposta. Então ele finalizou 16 no último jogo e não marcou. Então pelo menos 3 é garantida que o São Paulo acertar no gol. E de finalização, pelo menos mais de 10. Mais de 10. Então observa. Aí você pode montar 3 chutes no gol do São Paulo e um gol do Vasco na partida. Você pode montar dessa forma, tá? Deixa eu ver, o próximo jogo aqui é Corinthians, né? Corinthians e Vitória. Bom, Vitória tá bem. Vitória tá bem no campeonato. Vitória ganhou, tá bem em casa, ó. O Vitória ganhou em casa desse Piauí de 3, ganhou do São Paulo de 2, ganhou do Juazeirense. Ó, o Vitória, todos os últimos jogos do Vitória, a Vitória marcou gol. Nos últimos 5 jogos do Vitória em casa, o Vitória marcou gol. Nos últimos 5 do Corinthians fora, o Corinthians... Deixa eu ver, marcou contra o Santos. Mesma situação do São Paulo. Então, você coloca pra sair um golzinho do Vitória e coloca, pelo menos pro Corinthians acertar 3 chutes no gol. Mesma aposta, tá? Cruz Azul e Tijuana. O Cruz Azul é um time muito forte. Ele sempre tá brigando pelo G4 no Campeonato Mexicano, tá? O Tijuana tá numa situação de meio de tabela. Então, vamos observar aqui a parte de gols. Nos últimos 5 jogos, o Cruz Azul marcou em todas as partidas, tá? Pelo menos um gol. O Tijuana, nos últimos 5 jogos fora de casa, o Tijuana marcou 1. Deixa eu ver, o outro aqui não marcou. Tá. Então você coloca pelo menos pro Tijuana finalizar mais de 5, 6, 7,5 por aí, finalização Tijuana. E um golzinho do Cruz Azul, mesmo esquema. Cruzeiro e Grêmio. Vamos ver aqui o meu Grêmio como é que está. Cruzeiro, nos últimos 5 jogos em casa, o Cruzeiro marcou em 4 e não marcou em 1. Foi contra o Santos, tá? Foi um jogo horrível. E o Grêmio, os últimos 5 jogos fora de casa foram 3 derrotas e 2 empates. Então o Grêmio tem muita dificuldade de marcar gols, né? Muita dificuldade. Mas também o Grêmio não perde de muito, né? O Grêmio sempre perde de pouco. Então o handicap mais 2 no Grêmio aqui é legal, tá? Apesar que no último jogo entre Grêmio e Cruzeiro foi uma goleada do caramba pro Cruzeiro, né? Bom, mas enfim. Então vamos colocar esse handicap no Grêmio aí. Eu acredito que o Grêmio tem que encontrar a vitória, né? Porque já são 3 derrotas fora de casa, 2 empates, não ganha. 5 jogos sem ganhar fora de casa é complicado. Esse time aqui, ó, o Seattle Sounders, eu estou gostando muito deles, tá? Eles em casa, ó como que eles estão em casa, ó. Ó, os caras é brabo, cara. Os caras não perdem, velho. Os caras marcam gols em todos os jogos. Então, possível mais de 2 gols aqui no handicap, tá? É legal. Esses Soldiers aqui, ou até mesmo ficar a favor dos Soldiers, tá? Em casa os caras é violento, mano. Os caras vai pra cima mesmo. Brasil e Canadá feminino, tá? Aqui é um amistoso, né? Mas a seleção brasileira feminina nos amistosos vem vindo muito bem, tá? Vem vindo muito bem, então elas estão fazendo gol. Essa partida aqui você pode colocar vitória seleção brasileira, tá? Feminino. Bom, então foi isso os jogos, tá? Os jogos de hoje foram esses, uma análise bem explicativa, no meu ponto de vista. Se você gostou, curte, se inscreva, compartilhe o canal, hype esse vídeo pra gente chegar mais ao alcance, o alcance tá legal. Dê o seu like, dê o seu gostinha e... Cassino, aposta esportiva não é investimento. Não se arrisque, tá? Não gaste dinheiro da responsa. Fé em Deus, Deus abençoe todo mundo e fomos!